90% de todas as pessoas que vêm procurar um projeto de caixa sempre vêm com a mesma frase: Cristiano, eu preciso de uma caixa que me responda muito subwoofer e muito grave de ataque. Será que isso é possível? Um alto-falante responder bem nas baixas frequências e também nas altas frequências? Entenda uma coisa: subgrave e grave de ataque na mesma frase dificilmente vai rolar. Porém, existe uma linha de alto-falantes que vai te responder muito bem, tanto do subgrave ao grave de ataque. Vamos saber qual é que é esse alto-falante? Fica comigo nesse vídeo, que essa informação eu duvido que alguém tenha te passado até hoje. Bora pro vídeo. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Cristiano Chiaki, projetista aqui na Chiaki X, e hoje eu vou ensinar vocês como escolher o alto-falante para que vocês possam ter tanto subwoofer como grave de ataque. Em notas musicais, você sabe o que é uma oitava? Na música, uma oitava é um intervalo entre uma nota musical e outra contendo o dobro ou a metade da sua frequência. Então, entendendo pessoal, que uma oitava acima é o dobro da frequência e uma oitava abaixo é metade da frequência, vamos só para dar um exemplo, 80 Hz. Uma oitava acima de 80 Hz é 160 Hz. Uma oitava abaixo são 40 Hz, tá certo? Então vamos ver na parte do subwoofer, do subgrave. Partindo dos 20 Hz, nós temos uma oitava, que são 40 Hz, duas oitavas, que são 80 Hz, de 80 a 100 Hz. Ou seja, o subwoofer pega duas oitavas nas frequências musicais, tá certo? Agora vamos para frente. Dos 80 Hz, tá? Nós temos uma oitava em 160, duas oitavas em 320, três oitavas em 640, quatro oitavas em 1280 e 5 oitavas em 2560. Vocês estão entendendo? A parte de grave a grave de ataque, nós temos 5 oitavas. Diferente do subwoofer, que só tem 2 oitavas, tá certo? Na parte de grave e grave de ataque, nós temos dois modelos de alto-falantes, que é o woofer e o mid-bass. O alto-falante de médio grave é um alto-falante que vai te responder muito bem nas frequências de ataque, porém nada bem em frequências de subgrave. Ele vai subir muito bem, mas não vai conseguir descer muito, bem ao contrário do subwoofer, ok? O subwoofer é um tipo de alto-falante que ele desce muito bem, só que ele não consegue subir muito. Vocês estão entendendo? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de 3 modelos de alto-falantes, e daí vocês vão entender que não basta olhar no imã do alto-falante para saber o que está escrito, vocês têm que entender os parâmetros dele para poder saber se realmente aquele alto-falante ali vai ter uma boa resposta de grave, vai ter uma resposta boa de subwoofer ou vai ter uma resposta boa de médio grave, tá certo? Vamos ver 3 exemplos então. Então eu vou especificar para vocês aqui 3 alto-falantes. Primeiro, o Tornado 2200, certo? O outro alto-falante é o Vulcano 3.8 e o outro alto-falante é o Eros Hammer 7.2, ok? O Tornado 2200, ele tem a resposta de frequência dele de 38 a 1500 Hz. O Vulcano tem a resposta de frequência dele de 60 a 1600 Hz. E o Eros Hammer tem a resposta de frequência dele de 45 Hz até 2800. Agora notem que tem uma diferença bem grande na resposta de frequência de um subwoofer para um woofer
e para um médio grave, tá certo? Vamos ver agora então, pessoal, a frequência de ressonância de cada um deles. O Tornado 2200 tem a frequência de ressonância dele em 41 Hz. O Vulcano 3.8 tem a frequência de ressonância dele em 47 Hz, ok? Já o Eros Hammer 7.2 tem a frequência de ressonância dele em 64 Hz. Notem uma coisa aqui, o Eros Hammer tem o início da resposta da frequência dele em 45 a 2.800. Já o Ufer Vulcano tem a resposta de frequência de 60 a 1.600. Quem olha assim pode até pensar que o Eros Hammer vai ter mais subgrave do que o Vulcano. Porém, na frequência de ressonância, o Vulcano tem 47 Hz e já o Eros Hammer é em 64 Hz. Notem que pela frequência de ressonância você vai entender quando um alto-falante vai dar mais subgrave ou menos subgrave, ou mais ataque ou menos ataque. A frequência de ressonância de um subwoofer vai de 30 a 40 Hz. A frequência de ressonância de um woofer está em torno dos 50 Hz. 47, 48, 50, 51 está em torno dos 50 Hz. E já a frequência de ressonância de um mid-bass é acima dos 60. 60, 64, 68, 70, como o Hard Power tem 72, 78 a frequência de ressonância dele. Ou seja, são alto-falantes que vão responder muito bem às frequências de ataque, os graves de ataque. Porém, em frequências de subwoofer não vão ter um bom resultado. Um mid-bass vai responder bem grave de ataque e grave, muito bem, muito forte e muito alto. Vai jogar o som muito longe. Porém, frequências de subwoofer eles não vão responder perfeitamente. Já o subwoofer vai responder muito bem às frequências subsônicas, as frequências mais baixas, mas não tem um bom desempenho nas altas frequências, como o Tornado 2200. É um excelente alto-falante para grave e subgrave, mas não para ataque. Já o woofer Vulcano tem uma excelente resposta em graves de ataque e também uma excelente resposta em subgrave. Por quê? Porque a frequência de ressonância dele chega a ser abaixo de 50. Ele não é um subwoofer, mas como a frequência de ressonância dele está um pouco abaixo de 50, ele vai responder muito bem nas áreas de subgrave. Vocês entenderam? Ou seja, agora que vocês já entenderam que um mid-bass não vai te dar um bom resultado em subgrave, e agora que vocês entenderam também que um subwoofer jamais vai te dar um bom resultado nas áreas de grave de ataque, então qual é o alto-falante que vai te dar um bom resultado tanto de subwoofer como a grave de ataque? É o woofer. O woofer de 15 polegadas é o alto-falante que vai te dar uma excelente resposta tanto nas áreas de subgrave como nas áreas de grave de ataque. E por que eu especifiquei woofer de 15 polegadas? Porque o woofer de 18 polegadas vai descer muito bem, melhor ainda. Porém, ele não tem nada de eficiência nas altas frequências, porque ele tem um cone muito grande. E por outro lado, o woofer de 12 polegadas vai subir muito bem, porém não vai ter um bom desempenho nas baixas frequências. Ou seja, o woofer de 15 polegadas é o alto-falante coringa que vai te servir para qualquer tipo de sistema de som. Vai te dar um excelente subgrave, um gravão
um grave muito forte e um grave de ataque poderoso em que o som vai longe. Vocês entenderam, pessoal? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.